Obrigado. Claro que eu vou apagar as luzes agora, então não preciso do texto. O texto é para depois. Tá bom? E eu vou procurar olhar para a câmera, porque depois você vai ver isso no vídeo que é reproduzido. O Evangelho Simplificado, módulo 1, começando. Observe como representamos a verdade do Evangelho nesta fita. Ilustramos textos por símbolos, um alto-falante, figuras, uma pessoa, e às vezes cores, para podermos distinguir determinadas partes da ilustração. Parte 1, parte primeira, Deus. Por que iniciamos o ensinamento sobre o Evangelho com Deus? Por causa da eternidade e tempo. Será que você entende o que é eternidade? E o que é o período tempo em que vivemos nós? Observe esta sequência de figuras. Eternidade. Observe este versículo. Apocalipse 10, 5 e 6. Então o anjo jurou por aquele que criou o céu e a terra, que não haveria mais tempo. Em algumas Bíblias evangélicas, por um motivo que eu desconheço, eles mudaram a interpretação de tempo por demora. Na versão nossa do inglês e versão original, e também nas versões católicas, diz que não haveria mais tempo. Ou seja, este período de tempo em que vivemos vai terminar. Observe tempo em termos de eternidade. Aquela seta indica os séculos e séculos do período chamado tempo em relação à eternidade. O ciclo todo é eternidade. E você observa que o período tempo, que para nós é muito grande, não significa quase nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente todo o relacionamento, todo o tratamento de Deus com você se relaciona à eternidade, não ao tempo. Os seus momentos de extrema dificuldade, as situações que surgem em sua vida neste período chamado tempo, não significa nada para o Deus da eternidade. E o que Ele deseja, mais do que tudo, é revelar-se dentro do seu coração em termos de o que Ele é, Deus eterno. Então, toda a palavra, toda a ação do Espírito Santo é procurar levar você para viver nos valores eternos. A Bíblia começa com, no princípio, Deus. Gênesis 1:1. Aí ele. Alguém acha estranho? Deus assim? Será que a sua concepção de Deus
é correta? Existe corpo espiritual? Observe o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, versos 40, 52 e 53. Há corpos celestiais e há corpos terrestres. Transformados seremos todos, pois o corpo, o corruptível, se revestirá do incorruptível. Você se lembra que quando os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, se achavam no cenáculo, repentinamente Jesus apareceu no meio. Ele não era um fantasma. Como o meu irmão me contou que, foi Glória que me contou que viu uma tradução de um artigo sobre o Espírito Santo. E ao invés de escrever a tradução Espírito Santo, dizerem que foi uma fantasma santa. Não, o Espírito Santo não é fantasma santa. Jesus Cristo, quando apareceu no meio dos discípulos, eles eram tão estupefatos quanto nós seríamos. E ele disse, filhos, sou eu. Tem algo para comer? Tem peixe e tem fava de mel. Ele comeu. Ele, um espírito em corpo, não restrito pela matéria. Você tem uma surpresa na sua frente. Porque quando tocar a trombeta e Jesus vier a segunda vez, instantaneamente você terá um corpo transformado, glorificado. O segundo versículo da Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a massa. Gênesis 1, 2. Observe. Deus Espírito é pessoa que comunica. Fixe muito bem essa expressão. Pessoa que comunica. Olha ele. Pessoa, coloquei um alto-falante para mostrar a você que a função do Espírito Santo é comunicar Deus a nós. Passar o coração de Deus para nós. O Espírito Santo, chamado o Espírito da Verdade, comunica a verdadeira essência de Deus. Nós vamos ver como isso se compara com o que Jesus faz. Deus igual Espírito comunicador, que deseja com toda expressão comunicar Deus para você. Mas será que Deus tem outras características? O que você acha? Eu sei que Jesus disse que Deus é Espírito. João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é este Deus, Verbo? Ali ele. Deus com a cabeça falante. Isto é a coisa mais fantástica da tua fé, do Evangelho. Porque Deus, teu Deus, não é um objeto mudo. Ele não é como os deuses falsos.
Você poderia ir lá para a Ásia, por exemplo, e entrar num luxuoso templo de Buda, com um imenso Buda de ouro, e lá ficar olhando. Mas ele não fala. Mas o seu Deus fala com você. Isso é a maior glória do Evangelho. Que Deus comunica o seu coração e fala. Nós vamos ver o que ele fala. Por que se diz Deus verbo? Deus cabeça falante. Por que cabeça falante? Porque Jesus é a cabeça da igreja. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada se fez. João 1:3. Tudo isso que está ao redor de você, toda essa natureza bonita, é produto da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é palavra criadora. Em Romanos capítulo 4 diz que Abraão creu no Deus que chama à existência o que não existe. Isto é o que a palavra de Deus, Jesus em pessoa, faz no seu coração se você prestar atenção nele. Ele cria a condição dele em sua vida. Nós vamos elaborar isto melhor depois. Qual é a concepção correta de Deus? Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. 1 João 5:7. Deus Pai. Agora aparece o triângulo. Eu coloquei a palavra Pai entre parênteses para você entender que Deus Pai só entra em evidência quando Jesus veio para cá como filho. Sei que Ele, Deus, é teu Pai. Mas eu quero que você entenda nesse momento, Deus Verbo. Agora você vê a cabeça falante em azul, para você poder lembrar que Deus fala com você. E o que Ele fala com você, Ele cria em você. Deus é Espírito. Deus aqui com o alto-falante, que é o Deus que comunica. Observe. E estes três são um. 1 João 5:7. Três pessoas distintas, mas são um Deus. Como você pode entender e conceber três pessoas distintas, mas só um Deus, não três deuses? É monoteísmo, não politeísmo. Só temos um Deus. Mas Ele se, vamos dizer, desdobra, que não gosto do termo, mas Ele se desdobra em três pessoas distintas para o seu bem. Não é somente Ele,
o Deus onipotente, mas Ele é o Deus que comunica com você. E Ele é o Deus que fala com você. E todas estas três pessoas operam em total sintonia e harmonia em todo instante. Para ajudar você um pouco, deixa eu dar uma figura do ovo. O ovo é casca, gema e clara. Você pode tirar gema e clara da casca. Você pode separar gema e clara. Mas quando você tem a clara, não é ovo, é clara. Quando você tem gema, é gema, não ovo. Quando você tem casca, é casca, não ovo. É ovo, gema, casca e clara. A mulher entende isso bem cada vez que faz um bolo. Então você lembra que seu Deus é assim. Cada pessoa tem uma função específica para você. Vamos ter uma luz. Atividade 1. Agora deixa eu explicar isso aqui para vocês. Os monitores vão distribuir uma folha para você. Nessa folha tem um monte de perguntas. Você não tem jeito de errar. Então, para que pergunta? A pergunta que está aí chama-se ponto de atenção 1, que não está no sua pasta. Você vai recebê-la à parte. Não vai devolvê-la para mim também, não. Você vai ficar com ela na mão. Você pode conversar com o seu colega para acertar ou não. Ou você pode fazer sozinho, não importa. Ou você não pode fazer nada, não importa. Por que isso então, irmão Bernardo? Eu quero que você comece a pensar o que eu tenho feito. Pode ir distribuindo os pontos. Tem um monitor no fim de sua fileira que vai distribuir para você. Vai passando uma para cada um. E vamos ter uns 20 minutos, você pode ver se põe uma cruzinha no lugar certo. Depois eu vou dizer a você o que é, o que não é e por quê. Não se assuste, você não tem que ter nenhum entendimento intelectual. Pelo contrário, intelectualismo perturba. São poucas perguntas, 7 perguntas. Veja o que você vai sentir sobre ele. Aquele que você não quer pôr uma cruz, deixa em branco, ou pode deixar tudo em branco depois, se quiser marcar só o que eu digo. Não há pressão nisso, não é acadêmico, nada disso, não. Eu quero que você pense com você mesmo, o que você acha. Não tem que falar com o irmão Bernardo isso, não. Cada um faz. Agora, o que eu espero é que nesse momento de 20 minutos, se você tem uma pergunta, você vai fazer sua pergunta ali no microfone e eu vou procurar ajudar você a entender. Tá bom? Deixe o coração funcionar, não miolos. E se você não quiser fazer, não tem problema, pode ficar sem fazer. Bom, agora vamos ver como é que ficou. E eu vou ler, são 3 respostas certas, o resto tudo errado. Agora observa. O que eu espero é que você se sente bastante à vontade para me fazer pergunta. Só que não precisa ter medo do microfone, ele não morde. Eu gostaria que fosse lá no microfone fazer a sua pergunta para que possamos ter isso gravado. Eu vou lhe explicar por quê. Que há muitas pessoas
que vão ouvir esta fita, que tem a mesma pergunta que você tem. Então você dá a oportunidade ao Espírito Santo para responder a pergunta que está no coração de muitas pessoas. E como por isto, vocês estão cobaias, que estão tendo a oportunidade de poder ajudar e participar desse evento. Não só ouvir. Eu quero ouvir de vocês, do seu coração. E nenhuma pergunta é estúpida demais, a não ser que onde ficaram os dinossauros. Eu não vou te dizer onde que eu sei. Bom, vamos lá. Você deveria ter marcado com cruz a pergunta 1, 2 e 6. Agora observa por quê. 1. As 3 pessoas da Santíssima Trindade têm funções específicas. Observe o que Jesus disse. O Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará. A função, a operação do Pai era enviar o Espírito Santo. Enviar o Espírito Santo em o nome de Jesus, com uma função específica. Ele só tem uma função: colocar a verdade de Deus dentro de você. Tem um desenho lá na frente, não nesse período agora, onde aquele Espírito Santo sai daquele triângulo e com caneta na mão e escreve no seu coração. Porque ele disse: eu escreverei as minhas leis nas suas mentes e os imprimirei nos seus corações. Tá bom? Segundo, mesmo tendo características e atributos distintos, as 3 pessoas da Santíssima Trindade não operam independentemente. Observe o que diz a palavra. Os 3 que dão testemunho são um. Ou seja, o que um fala, o outro fala. Por isso que tem que ter muito cuidado. O Espírito Santo só fala com você o que está na palavra. Entendeu? Ele não fala coisas contrárias à palavra. Ele pode falar coisas com vocês que é contrário à interpretação dos homens. Mas se você ouvir o Espírito Santo, ele fala a palavra. E o 6, Deus Pai e Deus Filho, Jesus, não são uma só pessoa. A razão dessa pergunta é o seguinte: há pessoas que dizem que aceitam Deus, mas não aceitam Jesus. Há igrejas que ensinam que aceitam Jesus, mas não aceitam o Espírito Santo. Se você rejeitou um, você rejeitou todos, porque eles são um. Jesus disse: vim do Pai, deixo o mundo e vou para o Pai. Ele não era o Pai. Ele ia para o Pai. Ok? Microfone à disposição. Faz a sua pergunta. Quem vai? Vai uma pessoa só. Os corajosos. Não são os entendidos. Não tem pergunta nenhuma. Eu sei. No próximo módulo eu vou passar o microfone aqui para vocês. Vocês ensinam a mim. Tá bom? Alguém tem perguntas? Vai lá, irmão. Isso aí. Essa aí.
Espere um instantinho para o... Pode fazer. Posso fazer? Tá pronto? Pode. Bernardo, Jesus falando para os discípulos, diz que ele e o Pai eram um. Então, em que sentido que ele falou quando Jesus é uma pessoa e o Pai outra? Muito bem. É uma pergunta muito lógica. Não, fica aí, porque eu estou conversando com você. É necessário entender que quando Jesus fala dessa forma, ele está falando de união em termos de Deus triuno, Deus Santíssima Trindade, mas com uma distinção de pessoa em termos de função. Eles têm uma função diferente. Um irmão, não sei se ele está aqui, me fez uma pergunta similar a essa que talvez ajude você. Esse irmão que fez a pergunta, felizmente para mim, foi arquiteto. Então eu falei, irmão, você como arquiteto, você idealiza a construção, mas quem é que entra em jogo é o engenheiro, para ele, no seu trabalho específico, executar o programa ou a construção que você idealizou. Então, é exatamente nessa parte, Jesus é uma pessoa que executa o plano idealizado por Deus triuno. Explicou? Se não, repete a pergunta. Explicou. Mas, vamos lá. Uma outra pergunta. Uma outra. Tá bom, vai. Certo. Eu aprendi, depois que eu comecei a aprender com Deus, eu vi que muita coisa que eu aprendi no começo estava muito errado. Não tem dúvida, todos nós. Mas eu aprendi no início uma doutrina muito forte, difícil da gente combater, que há pouco tempo, 3 dias atrás, a minha tia repetiu exatamente a mesma, e ela nunca frequentou aquele lugar. Ela disse que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito. Baseado no que a Bíblia diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens visto, quem me vê a mim, vê o Pai. E também disse, o Espírito Santo que está convosco e estará em vós. Sim. E quem estava com eles ali era Jesus, com os discípulos. Então, parece que Jesus é o Deus Pai, Filho e Espírito, como sendo Jesus o próprio Deus triuno. Mas a gente vê Jesus dizendo que ele ia rogar ao Pai para que mandasse outro Consolador. E dessa forma, a gente vê claramente que cada um é um. Mas como pode ser Deus um só, se há o Pai, o Filho e o Espírito? Como é que o ovo pode ser gema, clara e casca? Então eu concluo que o Filho é o Filho de Deus, sim. O Espírito é o Espírito de Deus, sim. E o Pai é Deus. Sim. E que só é Deus quando é o Pai, o Filho e o Espírito. Tá certo assim? Só é Deus quando é... Só é Deus completo. Sim, entendo. A Trindade Santa. A Trindade Santa. Quando nós referimos a Trindade, nós estamos claros, como você acabou de dizer, por isso que eu faço o triângulo, que tem as 3 pessoas em uma só. Provavelmente no segundo bloco isso se esclarece um pouco melhor. Mas não tem dúvida alguma que são 3 pessoas distintas em termos de função e características de trabalho. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Segunda pessoa? Parabéns, vocês são entendidos mesmo. Tá bom? Ninguém tem mais pergunta? Vamos no segundo bloco, então. Pode apagar a luz, por favor.
Por que dizemos que são 3 pessoas em um só Deus? Deus é triuno. 3-1. A Santíssima Trindade. Observe esta sequência. Deus, onipotente, onisciente, onipotente, tem todo o poder sobre tudo. Onisciente, tem todo o entendimento de tudo. Onipresente, é todo presente em tudo. Agora, só uma observação. Deus é em tudo. Deus não é tudo. Existe uma doutrina e uma igreja que diz que Deus é animal, Deus é natureza, Deus é tudo. Ou seja, que Deus é a criação dele. Não. A criação de Deus, conforme o apóstolo Paulo, é para mostrar Deus a nós. Mas a criação, o que Deus criou, não é Deus, é produto da palavra de Deus. Eu mostrei a você o triângulo com as setazinhas funcionando. Não existe e nem existirá nenhum momento sequer quando uma das pessoas da Santíssima Trindade deixa de funcionar independente dos outros. Ele tem uma função específica, mas sempre tudo que ele faz é em total sintonia e harmonia com as outras 2 pessoas. Isso é claro. Jesus nunca tomou nenhuma iniciativa excluindo os demais. O Espírito Santo nunca toma nenhuma iniciativa excluindo Jesus ou o Pai. Eles têm funções muito específicas, mas sempre atuando em total sintonia e harmonia. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13, observa. Deus, onipotente. Quer ver de novo? O que acontece? Que Deus deseja, na próxima etapa, não decide agora, eu vou mostrar como é que Deus quer encher tudo em você. Como Paulo falou em Efésios 1, este Deus enche todas as coisas. Ele se expande ad infinitum, e quero te dizer que não só no período do tempo. Deus será sempre, por toda a eternidade, se revelando mais e mais a você, e você nunca vai descobrir a totalidade dele. Deus Verbo. A palavra criadora em pessoa, que era Jesus. Ele falou. E tudo se fez. Ele ordenou. E tudo passou a existir. Salmo 33, 9. Eu pus em parênteses a palavra funcionar. Deus criou do átomo até as galáxias infinitamente grandes no universo.
por sua palavra. Ele falou e cada coisa veio a existir. Mas ele ordenou e continue ordenando o funcionamento perfeito deles todos. Desde o bicho menor do ecossistema, continue funcionando para todo o ecossistema. Do mesmo modo, o sistema solar, dentro da nossa galáxia da Via Láctea, continue funcionando em perfeito controle pela palavra de Deus. A razão por que eu estou falando isso com você é que você precisa se conscientizar de que quando Deus fala a sua palavra para você, Ele não está apenas exercitando a sua imaginação. Ele não está apenas interessando você em algo. Por sua palavra, Deus cria a condição dele em sua vida. E por sua palavra, Ele faz com que você funcione em termos de Deus. Ali. A palavra sempre, continuamente, palavra falada para criar Deus em você. Agora vamos ver Deus Espírito. Que nós dissemos que Deus Espírito é a pessoa que comunica o quê? A verdade, a essência de Deus para você. Observe isso aqui. Viu o coraçãozinho? Coração de Deus. É operação do Espírito Santo passar, comunicar o coração de Deus para você. Para que você seja filho legítimo do Pai. Tal pai, tal filho. E na medida que você dê tempo ao Espírito Santo, quantas pessoas aqui já ouviram eu falar, o tempo mais produtivo da sua vida é o seu tempo sozinho com Deus. Por quê? Porque Deus formou você para Ele. E Ele quer revelar para o mundo o que Ele pode ser em você. Mas Ele faz isso através da palavra e do Espírito. Parte 2. Lúcifer. Satanás. O diabo. Não são 3 pessoas não, viu? Graças a Deus só tem um. Lúcifer, o nome Lúcifer é antes da queda dele. Satanás é o nome depois da queda dele. O diabo é a função dele. A palavra diabo ou diabolos significa aquilo que penetra, entra no meio, como broca, para separar. Essa é a função dele. Mas, observa como é que ele era. Satanás é chamado diabo, aquele que penetra. Eu quero as luzes, por favor, porque nós vamos olhar a Bíblia. Ezequiel capítulo 28. Antes que eu mostre o próximo. Temos uma descrição desse Lúcifer. Olhe na sua Bíblia. Está aqui na tela, mas tem resumido na tela, por isso que eu vou ler da Bíblia. Obrigado, meu irmão.
Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é profeta depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Capítulo 28, temos uma descrição fantástica do ser que Deus criou como Lúcifer. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Achou? Ezequiel 28, o fim do versículo 12. Fim do versículo 12. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparadas. Tu eras querubim da guarda ungido por Deus e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Eu vou parar ali. Pode apagar a luz, por favor. Quero lhe mostrar como ele era. Claro que eu não tenho uma maneira clara para isto, mas pelo menos você vai ver um pouco. Sinete para perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Eras querubim da guarda. Foi assim que Deus criou este anjo, querubim exaltado, que controlava toda a adoração a Deus. Tinha uma posição exaltada no monte de Deus. E Deus deu a ele toda sabedoria e formosura, fora do comum. Porém, conforme Isaías 14, verso 12, diz que em algum momento ele disse, por pouco serei igual a Deus. Será que é correto dizer que a sabedoria nos garante integridade? Não procure sabedoria no sentido de achar que isso é perfeição e que isso é sua garantia. A garantia da vida em Deus chama-se fé. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lancei-te por terra. Aquele mesmo capítulo, Ezequiel 28, 17. Dá ele. Ele virou Satanás para nunca mais voltar para o céu. Eu sei que ele apareceu de vez em quando junto aos outros perante Deus, mas nunca mais
ele recuperou aquele estado em que ele foi criado. Por quê? Eu te expliquei ontem que ele foi uma criatura feita na eternidade e ele só tinha uma decisão na vida, decisão eterna. Ele decidiu a rebelar-se contra Deus, caiu. Mas vamos ver isso. Atividade 2. Luz, por favor. Vou distribuir uma outra folha para vocês antes que eu passe para a terceira parte. Essa folha agora é muito difícil para você. Porque é só sobre Satanás. Há um versículo. Eu quero que você leia esse versículo para você mesmo. E depois responde o que está embaixo. Se você tiver cuidado, é fácil. Mas se você, assim, olhar de vez em quando, direto, se complica. Então, olha lá. Ponto de atenção. A razão disso aqui é porque eu quero levar você a uma condição de você examinar com muito cuidado o que se diz a Bíblia. Não ler as coisas por alto. Ler as coisas com atenção. Então você tem esse longo versículo, está escrito aí, e tem 2 perguntas embaixo, que você vai responder, sim ou não. Referente à primeira pergunta, é correto dizer que em razão de Lúcifer ter sido criado como querubim, ele jamais será destruído? Eu não vou lhe dizer que você deve marcar sim ou não, enquanto eu não leio 2 versículos da palavra. Presta atenção só. Segundo Tessalonicenses 2, 8 e 9 diz assim: será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Jesus disse, a palavra diz, Jesus participou de carne e sangue para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sabe o que deve ter marcado então? Não. Primeiro deve ter marcado não. O segundo, é lógico que pensar que, como querubim da guarda ungido, Lúcifer conhecia todo o procedimento do céu. Observe o que Deus disse a respeito dele. Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele sabia de tudo, sim. E no próximo módulo, à noite hoje, você vai descobrir o que ele fez com o conhecimento do céu que ele tinha. Tem pergunta? Pode, por favor, vai no microfone. Vai lá. Pode fazer.
Vamos lá, irmão. Presta atenção na pergunta. Bernardo, se Satanás era um querubim, e a palavra de Deus diz que Deus não comunga com o pecado, então vem dizer que Satanás não morava no céu, ele morava na terra? Satanás nunca morava no céu, era Lúcifer no céu. Sim. Ele só Satanás se tornou como- Satanás quando foi lançado fora do céu. Tá, mas ele no céu como Lúcifer, como que ele podia ter a iniquidade no céu? Como ele podia o quê? Ele como Lúcifer, tá? Como que ele poderia levar a iniquidade no céu? Porque se a palavra de Deus diz que Deus não comunga com pecado, iniquidade é pecado. De- Deus não comunga com o pecado. Sim. Deus não cria o pecado em si. Deus deu a todos os seres o livre arbítrio de relacionamento sim com Deus ou não com Deus. No momento que ele decidiu, por pouco, serei igual a Deus, Deus o cancelou, lançou fora do céu. Mas lembre-se que, inclusive, como nós vamos ver no próximo trecho, todos os seres criados por Deus foram criados com livre arbítrio, direito de decisão. Deus não comanda ninguém. Todo mundo é totalmente livre para a sua posição e tem responsabilidade por o que fez. No momento que, lá no céu, por causa da sabedoria dele, por causa da formosura dele, por causa de tudo que Deus tinha depositado nele, ele pensou, poxa gente, mas eu estou quase igual a ele. Essa foi rebeldia. Porque toda a criação é submisso a Deus, mas não controlado por ele. Então foi a iniquidade que Deus diz aqui em Ezequiel, que estava no teu coração. E como ele disse em Isaías 14, 12, ele disse, por pouco serei igual a Deus. Sim, mas veja bem, eu não entendi direito. Porque se a palavra de Deus diz que rebeldia é pecado, Sim, certo? sim. Rebeldia é pecado, e pecado não entra no céu. Então o Lúcifer vivia Pecado no céu não ou entra. não? Sim, pecado não entra no céu. No céu. O que estava em todos os seres é o direito de rebelar ou não, aceitar Deus ou não, submeter-se a Deus ou não, obedecer ou não. O mesmo que todos nós temos. Todo ser, inclusive anjos, tem esse até hoje. É o direito de decidir. Deus nunca tirou isso do homem nenhum. De ser nenhum. Todo ser é responsável por o que ele fez. E faz. Satanás queria ser igual a Deus. Eu sei que também ele comandou um grande grupo de anjos no mesmo sentido. Mas cada um é responsável por o que ele faz. Esse reino que fala em Ezequiel, aonde seria então esse reino? Seria o Éden da terra? Claro. Monte de Deus. Então é correto dizer que Lúcifer ele ficava entre o céu e a terra? Não. Ele tinha todo o conhecimento sobre tudo o que Deus tinha criado, inclusive planeta Terra, ele conhecia. Por isso que quando ele foi lançado para a Terra, ele veio para o Jardim do Éden para atrapalhar com Adão. Mas a questão não olha a parte pecado. Porque pecado, nós temos entendimento de que pecado é mentir, pecado é adulterar, pecado... Não, pecado é rejeitar o que Deus fez. Incredulidade, rejeição, determinação, livre-arbítrio. Decisão contra Deus. Isso é pecado. Essas outras coisas, por exemplo, adultério.
mentira, roubo, essas coisas todas são resultados do coração rebelde. É livre-arbítrio que controla tudo isso. Sempre pensa nisso em termos do seu direito de fazer exatamente como quer. E você recebe as consequências como ele recebeu. Bom? Amém. Irmão Bernardo, a pergunta diz o seguinte: é correto dizer que, em razão de Lúcifer ter sido criado como querubim, ele jamais será destruído? A palavra de Deus, a maior glória dela é que a palavra dele não volta atrás e ele é uma coisa só. Tanto era, é e será. Lúcifer foi criado no eterno. Sim. No período do eterno. Como ele foi criado nesse eterno, como Deus poderia descriar alguma coisa eterna? A palavra de Deus também diz o seguinte, que ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Justo. E tem mais. Se ele foi criado no eterno, como ele seria destruído? Para a pergunta poder ser não, aqui ser não a resposta. E este querubim caído, né, que foi criado no eterno, não vai morar depois que Jesus o vencer no Armagedon, depois que ele passar do lago do enxofre, ele não vai estar lá no inferno onde ele foi criado para ele e seus anjos? Continuando a pergunta, ele não, em Apocalipse 20:10, nós temos também dizendo que ele vai morar lá, né? Você está com a palavra aí para a gente ler o 20:10? A senhora vai ler para a gente o 20:10 que diz em Apocalipse. Lê lá. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Justo. Isso é Eternamente. Eternamente. Para todo o sempre. Então a pergunta, não contradizendo o mestre, mas perguntando, seria assim. Mestre não tem aqui não, mas tudo bem, vai. Vamos ver. Observa a dificuldade ali em termos de destruição. A palavra-chave ali é ser destruído. Deus criou Lúcifer como os anjos, como ele criou a nós, para ele. Para comunhão com ele. Imediatamente que Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi lançado fora, ele foi eternamente excluído, destruído em termos de comunhão com Deus. Sim. O lago de fogo, criado para Satanás e seus anjos, é uma condição eterna, sim. Quando se fala em destruição para nós, é destruição em termos de tempo. Quer dizer, uma coisa que vai e acaba. Mas destruição ali significa totalmente afastamento eterno. Cortou a comunhão com Deus. Não tem mais comunhão com Deus. Mas a pessoa dele continuar existindo no inferno, lógico, isso não tem dúvida. Eternamente. Então, sobre esse aspecto, eu acho que eu poderia responder sim. Bom, pode responder como queira por mim. Não muda a casa. Eu quero o consentimento do mestre. O senhor entendeu o que estou dizendo? Não estou contradizendo. Eu entendi O que eu estou dizendo em termos de destruição, disse que Jesus veio para destruir aquele que tinha o poder da morte. Ou seja, destruir tudo que ele podia fazer contra você. Amém. Mas ele como pessoa, vamos dizer, como criação, ele perdurar como todos os anjos caídos eternamente no lago de fogo que foi criado para eles, para separá-los eternamente de nós. Graças a Deus. Amém. Tem mais pergunta, irmão? Não. Sim, fala, filha. Pode falar, filha. Eu só queria completar, então, se eu conseguir entender. Nós sabemos que Lúcifer, enquanto Jesus não tinha morrido e ressuscitado e vencido a morte,
Lúcifer tinha direito de ir a Deus e nos peneirar, não é isso? Depois disso... Só um instante, eu não estou... Repete de novo, por favor, ver se eu me coloco. Enquanto Jesus ainda estava aqui, né? Ou não, ainda ele viria, sim, né? sim, O Messias sim. viria. Lúcifer tinha ainda todo o poder sobre o ser humano, não é isso? Sobre o homem. Não, Lúcifer não tinha mais jeito. Satanás, né? Satanás, desculpa. Tá bom, tá. Satanás. Então ele poderia nos peneirar. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Sim, Pedro, falou. Não, ele quer Satanás fazer. quer nos peneirar. Depois disso que Jesus morreu e venceu a morte, venceu esse poder, não é? Então o diabo já não tem mais poder sobre nós. Não, eu só queria completar isso, que eu agora consegui entender. Ele vai viver eternamente atormentado, mas sem nenhum poder sobre nós. Graças a Deus, sem nenhum poder. Acabou, graças a Deus. Amém. Aí sim. Sim, Bernardo, permite mais uma pergunta? É lógico pensar que, como querubim da guarda ungido, Lúcifer conhecia todo o procedimento do céu. Então ele sabia de todas as coisas do céu, até porque ele era a quarta figura em hierarquia lá. Bem, eu acho que ele não conhecia todas as coisas do céu. Deus guardou alguma coisa na manga. Porque... que bom, eu já sabia. Exatamente a pergunta. Próxima vez eu ponho ele vestido na manga, tá bom, ok. Quando Jesus desceu à terra, que Deus se fez carne, ele veio, nasceu aqui, e a gente viu o Satanás tentando destruí-lo o tempo inteiro. Quando Jesus é crucificado, há uma espécie de festa no inferno, porque ele achou que na Trindade Universal não seria mais Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Haveria apenas Deus e o Espírito Santo. E no maior milagre que eu acredito do tempo do universo, de todos os tempos, o Espírito Santo busca Jesus e ele volta ressurreto para Deus. Sim. E isto foi uma surpresa ao demônio. Não. No universo inteiro, no tempo inteiro, nunca houve um renascimento do pecado novamente para a vida em Deus. O único foi Jesus que abriu o caminho para nós, até por não ter pecado aqui. Então a pergunta é essa: o diabo não sabia disso. Porque se ele soubesse disso, acho que ele não teria matado Jesus na cruz. Né? Você acha que ele não teria, mas verifica. Quando Lúcifer rebelou contra nós, contra Deus, a corrupção que operou nele foi tão grande que no céu, como Lúcifer, ele tinha todo o conhecimento, sim. Imediatamente depois que ele rebelou, ele entrou em trevas, que ele continua em trevas. Em termos dos planos de Deus, Satanás não sabe o futuro. Ele sabe, pessoas dizem assim, mas que vai ser assim, ele sabe me avisar do futuro. Não. O que Satanás sabe é que seu procedimento em Deus vai levar você para certas consequências que perturbam ele. Então ele batalha contra aquilo, mas não é por conhecimento. Ele é corrupto de tal forma, e em tal forma em trevas, que tem muita coisa que agora ele não sabe nada. Ele não tem onipotência, nem onisciência, não e nem tem. Onipresença. Não tem mesmo, não tem. Tá bom, obrigado. Sim, irmã, pode ir, filha. Foi difícil, quase que eu não vinha. Não importa não, isso é ajustável. Não, eu vim aqui. Sim. Provérbios 1 diz que o princípio do saber é o temor, né, do Senhor. E só agradecendo para o senhor falar um pouco sobre essa diferença, que a condição de saber que o temor do Senhor é que é a verdadeiro saber. Verifica, pode ficar, filho. Verifica que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Enquanto Lúcifer manteve o temor do Senhor, ele tinha sabedoria. Imediatamente que ele disse, ele perdeu a sabedoria toda. Ele não tem sabedoria mais nenhuma. Ele só é ignorantíssimo. Tá bom? Obrigado. Mais alguém tem pergunta?
Pode ir, filho, por favor. Irmão, o senhor disse que Satanás, Lúcifer, tomou uma decisão na eternidade. Por isso, ele não tem mais condições do perdão de Deus. E Adão tomou uma decisão no tempo. Por isso, Deus montou um plano em Jesus para que o homem fosse restaurado. Eu gostaria de entender essa eternidade e o tempo, porque Lúcifer não pode ser restaurado nunca mais, e o homem também errou, se rebelou contra Deus, e ele está tendo a oportunidade em Jesus de voltar para a comunhão com Deus. Eu gostaria de entender um pouco mais isso. Bom, vamos ver se... Pode ficar, filho. Todos os seres que foram criados antes do tempo, inclusive anjos, e Lúcifer era querubim, eles tomaram uma decisão eterna, como eu vou mostrar daqui um instantinho. Em termos de Adão, que o senhor está dizendo, o homem, nós fomos criados no período do tempo. Tá certo? Você entende o período do tempo? Quando Deus criou o sol, a lua, e Deus iniciou o período do tempo na Terra. Fez todo o planeta Terra para o homem que ele formou. Nós fomos formados, criados no período do tempo. Os animais também foram criados neste período do tempo. Os animais não são eternos, eles não têm espírito, mas eles podem decidir o que eles querem dentro daqueles momentos deles, em termos da vida. A diferença para nós é que Deus deu ao homem criado em tempo uma condição de tomar decisões nesta vida de tempo que vão durar para toda a eternidade. Melhor do que os anjos, por exemplo, que só tiveram uma oportunidade. Mas toda vez ao longo da nossa vida, o Espírito Santo e a Palavra de Deus está procurando nos levar, a incentivar a tomar decisões em Deus que vão perdurar para toda a eternidade. Por isso que eu falei aqui ontem, nem todos vão ser iguais no céu. Mas isto, numa outra explicação, nós vamos ter isso melhor. Então, o nosso tempo é o período que nós estamos aqui na Terra. Justo. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso período do tempo. Lúcifer tinha a eternidade, por isso ele não conseguiu, ele não tinha mais tempo, ele tinha a eternidade. Isto, justamente. Obrigada. Perfeito, filha. Tem mais pergunta? Então vamos mais para um pedaço dessa coisa e terminar. Luz, por favor. Oh, falta de luz, por favor. Parte 3, os anjos. Será que os anjos têm algum valor prático para nós? Recentemente eu fiquei bastante comovido, constrangido até, quando ouvi 3 conceituados pastores em Belo Horizonte, de denominações de destaque, conversando a respeito de anjos na televisão. E um dos mais entendidos, um homem de certa idade, falou que, devido ao fato que hoje nós temos o Espírito Santo, não precisamos de anjos. Ele disse que anjos são a concepção do Antigo Testamento, mas foram totalmente substituídos pelo Espírito Santo durante o período do Novo Testamento. O que vocês acham disso? Certo ou errado? Por que é errado? Eu vou lhe explicar. Aliás, eu queria telefonar para esse moço e perguntar quem foi que tirou
Pedro da cadeia? Será que foi o Espírito Santo ou um anjo? E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas é engraçado, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele estava no cárcere. E Deus precisava enviar um anjo para abrir o portão. Então, o Espírito Santo não dispensa a operação prática de anjos, que são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Observa a frase que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? As pessoas nas igrejas só? Os anjos são enviados para ministrar a todos os homens. E observa que são anjos, plural. Não existe, lamento de dizer, se você tinha um especial, que não existe anjo da guarda. Você não tem um anjo especialmente destacado para cuidar especificamente de você. O que você tem são miríades de anjos que cuidam de você. E você, eu não vou levar agora por causa de luz, mas você lembra de uma ocasião do profeta Elias, quando os sírios mandaram um exército para prender o profeta, e quando o jovem levantou de manhã, ele disse: "Ai, meu Senhor, estamos perdidos." Deus disse: "Abre os olhos dele, Deus." Quando ele abriu os olhos, ele viu não só anjos, mas carros e cavalos de fogo ao redor de um homem só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sim, os anjos têm um valor muito prático em sua vida, só que você não percebe. Eu gostaria de aprender com os anjos, eu vou lhe explicar por quê. Porque o anjo, ele não aparece. E o anjo não aceita agradecimento. Quando o anjo foi mandado para Pedro, Pedro não sabia que era um anjo. Até que ele chegou lá fora e queria agradecê-lo e o anjo não estava mais. Minha experiência de anjos é que eles não aguardam o nosso agradecimento. Muitas das vezes nós não percebemos eles, mas às vezes sim. Quando o anjo aparece, ele não aparece com aquelas asas batendo, não. Que ia assustar você. Imagina, se você tem medo de um pássaro desse tamanho, se chegar um anjo batendo asas, você ia ficar morto. Ele aparece em forma de pessoa. Não faz você ficar com temor nenhum. Podemos afirmar que todos os anjos permaneceram no estado em que foram criados? Não? Ok. Os anjos que não guardaram o seu estado original, Deus tem guardado sob trevas. Judas, versículo 6. Observe, irmãos, que os anjos são enviados para nós. Mas quando Satanás rebelou, um grande número de anjos rebelaram junto com ele,
tomaram uma decisão de acompanhar a sua rebeldia e são guardados sob cadeias de trevas até agora e para todo sempre. Nunca vão ser libertos. Podemos ter a luz, por favor. Eu agradeço a atenção. À noite hoje eu vou ensinar sobre relacionamentos. Eu quero saber se você se relaciona com Deus ou com o diabo. Amarilis, por favor, irmã Amarilis, eu preciso você falar a respeito das crianças.